God Valley finalmente entra no foco. Algo foi encontrado lá e isto gerou não só o seu incidente, mas a ilha sendo varrida na escuridão da história. Só que finalmente entendemos tudo. Porque os jogos aconteceram ali e a convergência da grande massa de poderes dos mares em um dia derradeiro. Garlin encontrou algo que pode ditar o rumo do mundo. Quer saber por que a ilha se chama Vale de Deus e o que tem escondido lá? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão bem, né? Tô vendo o sorrisão daqui. Que capítulo fenomenal. Muitas revelações e obviamente muitos mistérios. Já li umas trocentas vezes esse capítulo porque está fenomenal. Eu queria que continuasse mais uns 10 anos no flashback. Eu quero ver mais dos Piratas Roger, quero ver mais do Rocks, mas estamos chegando no incidente de God Valley e ao que parece podemos descobrir porque essa ilha especificamente tem um nome muito incomum. Vale de Deus. Garlin achou algo lá e eu sei o que é e vai explodir a sua mente. Só que antes eu quero pedir um favorzão para vocês. Estou no top 10 do IBEST, muito obrigado mais uma vez. Se você puder votar em mim aqui, ó, não leva mais do que 10 segundos, tá bom? Você me ajuda muito. E é uma única vez, não vou ficar enchendo o saco de vocês. Clica, deixa o seu voto, porque o meu trabalho basicamente depende desse reconhecimento, depende de vocês e vou estar lá, andrógeno, representando a pior geração. Vota em mim aí no IBEST, tá bom? Me ajudam bastante com esse voto, com esses 10 segundinhos aí que vocês deixam esse clique, porque é o que faz o canal continuar existindo, tá bom? Me ajudem, votem aí, link tá na descrição, tá fixado no primeiro comentário e pronto. Vamos falar tudo agora sobre o One Piece e o 158. Então vamos lá, meus amigos, nossa história de capa é sem dúvidas uma das maiores revelações da série. Pois é, uma história de capa que parecia água de salsicha acabou de nos colocar uma revelação bombástica. Vemos Yamato e Yukiko saindo do túmulo do herói, onde depositaram algumas flores. E um nome no túmulo se destaca, Kozuki Moria. Isso é surreal, né galera? Acertamos aí a teoria que o Moria era o herói. Isso aqui me pegou total. Assim, é surreal, sabe por quê? O kanji de Kozuki e Gekko, eles são os mesmos, só que invertidos. Eu lembro que o Wano tinha uma teoria sobre essa, mas ninguém dava muita atenção, porque é estranho, né, você conectar Kozuki e Moria, mesmo estando em Wano, mesmo Moria estando lá 23 anos atrás, quando lutou contra o Kaido, porque o Oda ele construiu tão bem a narrativa do Moria, né? Tínhamos apenas uns fragmentos de que ele era um pirata, de que ele roubou o corpo do Ryuma, ou seja, o cara violava túmulos, e o Kaido era o seu rival. Nunca imaginaríamos, na verdade, que ele foi adotado pelos Kozuki e estava protegendo o lugar. Interessante demais, galera. Eu fico feliz, tá? Que acertamos que o herói nascido no West Blue e criado em Ringo era de fato Moria. Mais uma aí para nossa conta de acertos de boas teorias. Durante o seu ataque a Hachinozu para procurar o Absalom, o Moria ele foi convidado ali pelo Barba Negra para se juntar à sua tripulação, mas ele recusou e acabou preso. Mais tarde, Perona se infiltrou em Hachinozu para salvar o Moria e ainda não sabemos o que aconteceu com os dois. Então assim galera, o Moria está sendo muito mencionado nos tempos atuais da história e vai ser de suma importância. Um sobrenome Kozuki, ele pode ter conexões com a própria God Valley, né? Porque tem a teoria de que uma parte de God Valley foi convertida em Thriller Bark, que é o navio do Moria. Quando God Valley sumiu, ficou uma pequena parte, uma porção de terra que o Moria pegou e transformou no seu navio, porque é dito que Thriller Bark era uma ilha do West Blue. God Valley foi onde os Piratas Rocks foram derrotados. Ele teve acesso aos cadáveres de ex-membros dos Piratas Rocks, como o Jill Buster, o Capitão John, o Ganzui. Então assim, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante pra gente adicionar aqui agora, que é o SBS 82, o Oda disse que a Perona tem 25 anos, tá? Na história atual, ela ama o Moria como se fosse um pai. Porque o Oda fala que ele encontrou a Perona ainda criança e a criou desde então, considerando que o Moria saiu de Wano há 23 anos e o Moria pode ter sido derrotado pelo Kaido e levou uma Perona de 2 anos com ele. Sim, ela pode ser de Wano também. Ela inclusive parece um pouco com a Otoko, né? Só que a Otoko, como é mais nova, não acho que tem qualquer laço sanguíneo com ela. Ela lembra bastante também o Orochi por conta dos cílios. Imagina a Perona
ser membro da família Kurozumi. Muito legal, né? Então Moria é o verdadeiro pirata da justiça. Cada nova informação sobre o Moria me faz apreciá-lo cada vez mais. E eu vou cravar aqui pra vocês, sabe o que vai acontecer? Ele vai ser recrutado pelo Bug, pela Cross Guild, tá? E vai começar uma espécie de redenção. Ou melhor, vai recuperar a sua vontade perdida depois da derrota contra o Kaido. Isso tem 100% de chance de ocorrer, sabe por quê? O Moria, Deus, eu até arrepiei, ele certamente sabe ler Poneglyph, galera. Ele foi adotado pelo Sukiyaki, então ele herdou o nome Kozuki e isso não é à toa. Ele deve ser versado nas escritas antigas dessa família que é criador dos Poneglyphs. Isso aí dá ao Doflamingo e aos pacifistas a tentativa de matar o Moria lá em Marineford um significado muito maior e totalmente novo. Considerando que as ordens vieram de cima, como diz Doflamingo, eles provavelmente sabem que, como um Kozuki, ele sabe ler Poneglyphs. E se ele se juntar à Cross Guild, isso vai dar uma grande vantagem na corrida pelo One Piece para Bug, nosso deus pirata. Mas bem, nossa história começa dentro do Ouro Jackson. Roger estava descontente com a saída de Shakuyaku dos Piratas Kuja. Na última vez que lutaram, o Roger notou que a Shaki parecia até doente e ficou preocupado com ela. Quando a Shaki saiu das Piratas Kuja, ela deixou uma carta para o Rayleigh ir encontrá-la. Mas o Ray não queria se comprometer com ninguém. Então Roger decidiu ir visitar o bar da Shaki. Ou melhor, ele ordenou um saque dos tesouros, porque é isso que os piratas fazem. Olha galera, eu gostei muito dessa fala do Roger, dizendo vamos saquear os tesouros, é assim que os piratas agem. Eu adoro como os piratas paralelos não agem como seus equivalentes modernos, o que faz eles parecer personagens muito mais completos. O Roger em quase nada parece com Luffy, com exceção do sonho e da vontade. O Roger é mulherengo e já tem esse fato de ser realmente um pirata saqueando o butim. Isso é completamente mágico. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos pegar Naruto, que é uma série muito grande, que grande parte de vocês já assistiram e são fãs. Tem uma coisa que sempre me incomodou com o Kishimoto no formato de escrever os trios, né, sendo um espelho completo da tríade. Então Naruto, Sasuke, Sakura, Obito, Kakashi, Rin, Jiraiya, Orochimaru, Tsunade, era uma repetição de personalidade. Isso realmente impediu um desenvolvimento significativo desses personagens, porque coloca eles em trilhos, tá? O Oda, ao tornar Roger, Ray, Shaq, Zebek, etc. mais variados em suas personalidades e objetivos, os ajuda a brilhar muito mais. Isso daqui é uma aula de escrita, tá bom galera? Se você quer escrever uma história, isso aqui é uma aula gratuita que você recebe e ainda se diverte lendo o seu mangá favorito. Então assim, o paralelismo, ele serve a um propósito até certo ponto na narrativa, tá bom? E é frustrante quando cada personagem é apenas uma repetição do outro. Olhem, o Rox e o Barba Negra, eles não têm nada em comum a não ser o rosto. Durante toda a série sempre vimos Luffy e Roger basicamente a mesma pessoa quando se trata dos seus sonhos. Mas em quase todos os outros aspectos, Roger e Luffy não poderiam ser mais diferentes. Isto realmente mostra que vontades e sonhos são transmitidos, não personalidades. Bom, um tempo depois, 40 anos atrás, vimos o Garly, que é um dos cavaleiros sagrados na época, conversando com os Gorosei e Mary Joyce. Garly os informou sobre God Valley, o Vale de Deus, uma ilha onde ele permaneceu por um curto período durante uma missão. Garly explica que tentou convencê-los a se juntar ao governo mundial, mas foi impossível. O Vale de Deus possuía muitos recursos extremamente valiosos para o governo mundial e além disso Garly fez uma descoberta inacreditável. Ele diz que é algo que ele não esperava e que tem certeza que Vossa Excelência, ou seja, Imu-sama, ficará satisfeito. Por conta disso, Garly recomenda fortemente que o próximo torneio seja realizado em God Valley dentro de 2 anos. E vamos lá galera, algo que vai agradar Imu-sama. Um tempo atrás eu fiz um vídeo de God Valley ser Uranus, a arma que o Imu está disparando aí com Mother Flame, e isto parece que vai se tornar realidade, porque o que agradaria mais Imu do que achar uma arma ancestral? No capítulo 957, Sengoku diz que o Vale de Deus desapareceu, não foi destruído, não foi varrido do mapa, ele sumiu, né? E temos o Deus no nome dessa ilha, que é muito curioso, o nome esbanja um significado. Urano, na mitologia grega, é o deus do céu. Em One Piece,
Uranus, assim como todas as outras armas ancestrais, Poseidon e Plutão, é dito ser nome de divindades. Isso foi confirmado lá na Ilha dos Homens Peixes. Então temos dragões celestiais presentes no incidente do Vale de Deus, Rox querendo se tornar rei do mundo, e pode ser que ambos os lados buscavam algo divino nessa ilha, algo que aniquilasse o mundo ou a sua contraparte. Se Uranus estava lá, isso explica por que o incidente foi tão grande e por que o governo mundial precisou encobri-lo completamente. Nada tem a ver com a caça que eles fazem. Eles não se importam como o mundo vai ver os nobres, afinal eles são os deuses desse lugar. Então foi encoberto por conta que tinha uma arma ancestral. Lembra, galera, que pro mundo de One Piece, a explicação que eles deram de por que Ohara foi queimada é porque foi dito que eles estavam pesquisando sobre armas ancestrais, tá? Que é um tabu. Rox foi dito mexer com tabus desse mundo. God Valley, o Vale de Deus, pode ser um desses tabus. No capítulo 1060, Imu apagou Lulusia com uma explosão vinda do céu, abastecida por Mother Flame, criada por Vegapunk. Mas, e se a arma não for uma ilha, e sim uma nave, né? Uma nave espacial que talvez veio do espaço, uma nave transformada em arma que virou uma ilha flutuante após acabar o seu combustível lá no século perdido. Lembrem do mural Harley, que tem uma arca Maxim enorme disparando raios na árvore gigante. O Enel tirou a sua cópia da arca Maxim de algum lugar. Fora que, olha em God Valley, parece um portãozão divino com essa ilha dividida ao meio, mas também me lembra bastante, sabe o que? A Millennium Falcon de Star Wars. Quem é fã de Star Wars já deve ter pego essa sacada aí também, né? Em Star Wars, nós temos a Death Star, a Estrela da Morte, que era uma estação espacial gigantesca armada com um super laser destruidor de planetas alimentado por cristais. O Oda, ele é fãzaço de Star Wars, viu, galera? No escritório dele, ele tem um robozinho R2-D2 em tamanho real, o que reforça bem o apreço que ele tem pela saga. Além disso, na época do lançamento de Star Wars, episódio 1 Ameaça Fantasma, o Oda, ele participou de uma homenagem junto com outros mangakas famosos, como o Akira Toriyama, de Dragon Ball, o Nobuhiro Atsuki, de Rurouni Kenshin, e eles criaram ilustrações inspiradas em Star Wars. Então o Oda gosta. Some aí que George Lucas originalmente chamaria o Darth Vader de Dark Water, água escura. E você tem Mu ou Mi, o grande mar escuro. Bom, o Vale de Deus não desapareceu simplesmente, ele saiu voando. É Uranus, a arma ancestral dos céus, a estrela da morte do mundo de One Piece. Isso aí explica por que de fato eles organizaram essa caçada no Vale de Deus. Eles mataram 2 coelhos com uma cajadada só, fazendo o seu ritual de caça maluco e removendo qualquer um que pudesse falar que ali era Uranus. Mudamos então para Hachinozu, né? E de acordo com as regras de Shaq, piratas que vêm a Hachinozu para visitar o seu bar não podem brigar lá dentro. Portanto, muitos piratas poderosos podem ser vistos dentro do bar bebendo e conversando sem nenhuma briga. Shaq percebeu que Rox estava muito feliz, realizado, então brincando perguntou se ele não estava mais apaixonado por ela. A Big Mom gargalhou, dizendo que ele provavelmente conheceu outra mulher, e Rox, com raiva, diz que eles não deveriam falar sobre isso, era um segredo de estado. Barba Branca não estava entendendo o que estava acontecendo e a Stussy grita com ele como você não percebeu. A Stussy pensa consigo mesma que a cara de feliz do Rox não era só por conta de uma mulher que ele se apaixonou. Era provavelmente porque ele também tinha um filho. Galera, eu adoro Rox feliz por ter tido um filho. Ele é definitivamente alguém caótico e bom, se pudermos chamar assim, né? Porque ele é uma espécie de anti-herói do mundo de One Piece. Eu nunca vou esquecer que a ilha que eles foram roubar, os Piratas Rocks, era uma instituição de caridade, só que não repassava o dinheiro para as crianças, né? E agora, ele feliz por ter tido um filho, sabe? Isso quebra até a teoria dele ter feito algo com o Barba Negra para continuar vivo. Não quebra. Ele não parece esse tipo de pessoa que faria algo com o seu bebê de vou colocar uma alma, vou colocar... Não, aconteceu algo a mais aí com o Barba Negra. E eu acho que não tem a ver com o Rox fazendo algo com ele. Mais ainda, né? O Oda tá mantendo a mãe do Barba Negra em segredo ainda. A mãe do Teach pode ter algo a ver com o que aconteceu em God Valley? Ela é realmente uma D da família Marshall? E Rox teve essa criança por conta da sua linhagem? São muitas perguntas ainda sem respostas. Mais um ponto
Durante essa cena aqui da Shaq provocando Rox, vejam o Oshoku ali ao fundo, que provavelmente escutou essa informação confidencial de que o Rox tem família, muito parecido com o Caribou, né, que escutou sobre as armas ancestrais e que pode ter uma ligação sanguínea com o Oshoku, afinal parece pai e filho, né? Assim, eu acho que o Oshoku pode ser uma espécie de traidor e pode ter vazado essa informação para o governo mundial como um plano para tomar Hachinozu no futuro e se estabelecer ali. Isto faz muito sentido, já que o Saturno sabe sobre essa linhagem secreta do Teach lá em Egghead. Se a traição for verdadeira, então o objetivo do Barba Negra seria destruir o governo mundial, Mary Joyce e tomar Hachinozu de Oshoku por conta da forma duvidosa que eles mataram seu pai. Acaba sendo irônico, né, considerando o quão cruel Barba Negra foi com Ace e com o resto dos piratas Barba Branca, sua família, incluindo o seu próprio pai adotivo, Barba Branca. Talvez seja quando Rox morre que ele meio que herda esse espírito de que tudo é jogo e a honra não tem importância. Mas eis então que os piratas Roger entram no bar da Shaq para vê-la. Roger derrotou todos os piratas que estavam na longa fila do lado de fora para entrar no bar, e piratas aleatórios dentro ali do bar não conseguiam acreditar nessa afronta. Os piratas Roger estavam lá. Rox confronta Roger, irado, e dizendo: essa é a minha ilha. Mas o Roger retruca: esse é o bar da Shaq, é campo neutro, sem briga entre clientes. Pare de latir, seu porco espinho. A Shaq perguntou aos piratas Roger se o Ray estava ali com eles, mas eles disseram que ele permaneceu no navio, evitando-a, claro, né? E ao ouvir isso, a Shaq ficou muito triste e acabou desmaiando. Eu sempre fui fã do Ray, ele nem de Shabold, no treinamento do Luffy, mas agora só aumenta o meu apreço, cara. Ele é muito MVP dessa série, ele é top 1 disparado. E aí eu gosto que o bar da Shaq é a versão pirata do Continental do John Wick. É simplesmente incrível ver Roger saindo com Rox e Big Mom para beber daquele jeito. Eu não vou mentir, tá? Mas ver os piratas Roger chegando na base de um rival só para eles ficarem conversando em um bar e bebendo é realmente emocionante. Mesmo que o bar tivesse essa regra de não brigar, nada os impedia de atacar o navio do Roger enquanto o esperava. Até o Newgate estava ali relaxando, assistindo pela janela, só um pouco irritado com o barulho deles. O Rayleigh também ficou sozinho lá no Oro Jackson, vemos ele cantando o Binks no Sake, enquanto o resto da equipe festeja no bar da Shaq, que será simplesmente fantástica. Mas então mudamos para o submundo, um pequeno salto no tempo. Lá em Elbaf, vemos que Harold e Rox lutam entre si, e um confronto simplesmente épico. Loki e Hyrudin assistiam essa batalha colossal, mas não conseguiram resistir ao impacto dos ataques e saíram voando. Rox estava muito zangado com Harold, não acreditando que ele se deixou ser manipulado pelo governo. Harold diz: claro que eu hesitei, isso é algo que eu quero realizar, eu preciso, mesmo que signifique matar um amigo. E o Rox diz: não me venha com essa, no fim das contas você ainda está fazendo o que eles mandam, você é só um idiota, você está sendo usado. E embora ambos se atacassem com golpes poderosos, na verdade nenhum deles queria realmente matar o outro. Bom, o Harold, ele tem uma visão muito legal, tá? Para a ilha dele, para o próprio mundo. Ele quer conectar as pessoas, trazer dessas pontes, colocar embaixadas. Ele quer aproximar o mundo, né? Só que existe o governo mundial que impede isso. Na visão dele, ele só vai conseguir ter essa aproximação se ele se juntar ao governo mundial. Inclusive temos aqui o ponto de virada onde ele começa a retirar os grandes guerreiros de Elbaf e começa a focar mais no estudo, na paz, porque no passado, devido às lendas dos gigantes guerreiros, muitas ilhas de humanos foram atacadas e eles não conseguem esquecer, eles têm medo dos gigantes. Então o Harold, ele começa a modificar tudo isso. Eu acho muito louvável, tá bom? É muito legal o que ele está fazendo. Uma pena que ele tem que confrontar o Rox por conta disso. E é então que a luta terminou empatada. Rox, furioso, diz: isso marca o fim da nossa amizade. Nunca mais vou te convidar para minha tripulação. E o Harold grita: eu sou um rei. Eu jamais arriscaria a vida dos meus preciosos súditos, juntando-me a um vilão destinado ao fracasso como você. E essa amizade bizarra entre os dois terminou sem um vencedor do duelo. E eles não se encontraram novamente, pelo menos até o dia daquele incidente. Galera, o Rox,
ele é um dos meus personagens favoritos agora, tá? Eu adorei o embate, a conversa dele com o Harold. Embora eu entenda, sim, o raciocínio do Harold aqui, ele fica entre a cruz e a espada, né? E eu me pergunto se o Rox teria tido sucesso se o Harold simplesmente tivesse concordado em se juntar ao seu bando, tá? E bem, a última vez que eles se encontraram antes de um certo incidente, implica aí que o Harold e o Rox se encontraram no Vale de Deus, em God Valley. Será que significa que o Harold se voltou contra o governo mundial depois desse encontro porque viu a caçada humana e ele percebeu o verdadeiro mal que os nobres representam e ajudou o Rox de alguma forma? Eu espero que sim, tá? Eu espero que ele tenha ajudado o Rox e não tenha tentado matar ele novamente. E bem, a partir daí, Locke esperou sempre o retorno de Rox na costa de Elbaf enquanto lia notícias sobre ele nos jornais. A Ida lhe disse várias vezes que Rox não viria e então vemos que o Locke a mandou calar a boca. Mas depois aceitou um suquinho dado por ela. Muito bastante. O confronto de Rox com Harold foi épico, galera. Incrível. Eu tenho adorado o jeito que o Oda tá desenhando os gigantes, tá? O jeito, inclusive, que ele fez o ataque aqui colidindo é simplesmente fantástico. Mas, meus amigos, o ataque do Rox ali, né? É uma bazuca disparada na barriga dele. Parece um canhão de pressão. E assim, amei também esse painelzinho final do Locke. Fico feliz dele sendo apenas uma criança. Pelo menos por algum momento. Mas vamos pro ápice de tudo. A última página do capítulo se passa 39 anos atrás em God Valley, lá no West Blue. Vemos uma mulher caminhando com um carrinho de bebê com gêmeos. Os moradores da vila disseram que eles são fofos e também notaram que os bebês herdaram os cabelos ruivos da sua mãe. Os moradores disseram que vão rezar para que as crianças cresçam e sejam tão inteligentes quanto a mãe. E vão ajudar a mulher a cuidar dos bebês, já que o pai está ausente. E a mulher ficou muito grata por conta disso. Um dos moradores perguntou à mulher então sobre o nome dos bebês e no fim de tudo descobrimos que os gêmeos são na verdade Shanks e Shamrock. E meus amigos, isso aqui é muito interessante, hein? Shanks e Shamrock nasceram no Vale dos Deuses. Quando o Rui foi visitar o Barba Branca para avisar ali sobre o ex, chamar ele de volta, há muito tempo, né? Ele disse que a sua terra natal tinha os melhores saquês, o West Blue. Então a gente descobriu que o Shanks nasceu no West Blue, só que isso aí ficou meio que em xeque quando foi revelado que ele era filho do Garlin, da Terra Santa. Mas não, Oda amarrou perfeitamente a informação. Sim, Shanks nasceu no West Blue, a sua mãe é de God Valley. Agora, notem o mais importante, considerando o quão animado as pessoas falam sobre o seu pai estando apenas ausente, eu presumo que tenha sido consensual o nascimento dessas crianças e o Garlin realmente se apaixonou por essa mulher. Porque se for esse o caso, é tão bizarro que o Garlin acabou de transformar a ilha em uma espécie de campo de caça, né? Porque isso faz do Garlin um filho da mãe muito malvado, mesmo para os padrões dos dragões celestiais. Isto faria dele o celestial mais celestial da história. Meus amigos, que capítulo fantástico, incrível. Tem alguma teoria? Deixa seu review aqui nos comentários, eu quero ler, tá bom? Eu gosto de ler todos os comentários que vocês mandam, porque vocês têm ideias muito boas. Se gostou desse vídeo, deixa um like e não esquece de votar no Mangão aí pro Prêmio Best, tá bom? Não vai levar mais do que 10 segundinhos. Eu sei que chegou no final, você pode clicar aí agora e deixar seu votinho. De qualquer forma, obrigado. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.